Olá pessoal, mais uma aula do História para o Enem. Peço por gentileza que se inscrevam no canal e deem um like no vídeo, isso ajuda a divulgar meu trabalho. Hoje vamos falar sobre o processo que conduziu a República, é um tema de Brasil Império. Eu vou falar alguns pontos sobre ponderações, questões sobre o que levou ou não a República Velha, e também teorias, né? O objetivo da aula de hoje é relembrar a política brasileira durante o segundo reinado e fazer uma análise do crescimento do movimento republicano durante o século XIX no Brasil. Essa é uma bandeira do Brasil Império. Ela ali faz algumas perguntas, né? Você conhece essa bandeira ao lado, sabe o que ela representa, existe semelhança entre esta e a bandeira atual do Brasil. Na verdade, essa bandeira ela tem referência, né, as cores dessa bandeira, ela tem referência à família Bragança e Habsburgo, né? No caso a cor amarela e verde, e ali vocês veem um brasão, né, da família real no meio e a coroa. Então existem alguns elementos, né, referentes à família real que não são explicados nas escolas, né? Falando sobre o avanço republicano no final do século XIX, um processo histórico também conduziu o Brasil à República. Aí explica, né, o que é uma república, né? Um governo que é eleito, que o presidente é eleito pelos cidadãos ou de seus representantes e governa por tempo limitado. O dirigente representa a sociedade e é responsável pela coisa pública. Também é importante lembrar que no caso do contexto do Brasil Império, o Brasil era uma monarquia parlamentar, tinha o primeiro-ministro, que era eleito, né, pela maioria das cadeiras que tinha no parlamento, e também tinha o imperador, que acabava muitas vezes indicando, né, o primeiro-ministro, dependendo da quantidade de apoio que ele tinha na Câmara dos Deputados. O Brasil era governado pelo imperador Dom Pedro II desde 1840, mas a ideia de república não era nova, né? Houveram várias tentativas de implantação da república no Brasil que não deram certo. Então, antes e depois da independência, o país foi palco de várias rebeliões republicanas. Vocês veem algumas rebeliões antes da independência, como a Conjuração Baiana e a Revolução Pernambucana, e no caso do Brasil, no período regencial, já quando o Brasil era uma monarquia, você vê também algumas tentativas de implantação de república, como o caso Farroupilha, né, entre outros, que eu vou comentar durante a aula. Essa é uma foto do imperador Dom Pedro II em 1889. Então, como eu falei, né, houveram os desejos republicanos, eles são antigos. Você tem uma tentativa, né, de implantação da república antes da independência, como o caso da Conjuração Baiana em 1798 e a Revolução Pernambucana de 1817, antes da independência, né? E durante o Império, o ideal republicano acabou sendo retomado na Confederação do Equador em 1824, na Sabinada em 1837, na Cabanagem em 1835 e nas Revoluções Farroupilha em 1835 e Praíra em 1848. Cada um desses movimentos interpretava o regime republicano de maneiras diferentes. Alguns propunham a construção de uma república popular democrática que garantisse liberdade e condição de igualdade social. Outros defendiam uma participação limitada com a imposição da autoridade do Estado e a defesa da ordem. Então, dentro dessas teorias da implantação de uma república no Brasil, alguns acreditavam, né, como eu falei, sobre uma construção de uma república popular democrática. Outros defendiam que a república chegasse por vias eleitorais, e outros como Benjamin Constant, acreditavam na implantação da república de maneira forçada, com um Estado forte e interventor. Esse é o mapa do Brasil no século XIX, né? De 1872, a monarquia acabou conseguindo reprimir esses movimentos graças principalmente aos recursos obtidos com as exportações de café. Então, na política do século XIX, você tem dois partidos, né? No segundo reinado, os dois partidos, o liberal conservador
controlavam o poder, enquanto a imensa maioria do povo continuava excluído do direito à cidadania. É importante lembrar, né, ao contrário do que mostra o slide, que esse conceito de cidadania era diferente de hoje, né? Na verdade, na política brasileira, o voto era só feito por homens, né? E homens que tinham posses, dinheiro. Então, os homens pobres eram excluídos, os analfabetos também eram excluídos, as mulheres. Então, a questão da cidadania no século XIX era diferente, né, em relação a hoje, né? Você fazer uma comparação, essa comparação ela está equivocada, porque você está fazendo um anacronismo. Se você for remeter a outros países, haviam monarquias absolutistas, como a Rússia. Nos Estados Unidos os homens eram os únicos a votar, né? Os homens alfabetizados, né? E enfim, livres. Então é complicado você fazer esse tipo de comparação. Um manifesto republicano, né, com o objetivo de ampliar seu espaço na política, um grupo formado por fazendeiros do Oeste Paulista e por profissionais liberais, advogados, médicos, professores, engenheiros e jornalistas, lançou em 1870 o Manifesto Republicano, que defendia o federalismo e a república. Esse manifesto afirmava que somos da América e queremos ser americanos, ou seja, somos favoráveis a que o Brasil adote a república, assim como os demais países da América. Esse manifesto inspirou o surgimento de diversos jornais, clubes e partidos republicanos. Em 1873 acabou ocorrendo a fundação do PRP, Partido Republicano Paulista. Ele foi um dos mais importantes durante a República Velha. Dos 133 fundadores do PRP, 78 eram grandes cafeicultores do Oeste Paulista. Aos poucos, outras províncias aderiram ao projeto republicano, que conquistou também as classes médias urbanas. Até mesmo alguns grupos sociais tradicionais deixaram de apoiar a monarquia, especialmente quando a Lei Áurea extinguiu a escravidão sem indenizar os proprietários. Isso também foi bastante importante, porque houveram outras leis anteriores que tinham um objetivo abolicionista, e isso acabava incomodando os cafeicultores, que tinham mão de obra escrava, como é o caso, por exemplo, da lei do ventre livre, que teve um papel bastante importante, né? Apesar de muitos questionarem a sua efetividade, ela na prática acabou garantindo o direito de liberdade a muitos escravos, porque esse direito era dado a todos os escravos que nascessem a partir de determinada data. Isso fez com que houvesse um descontentamento dos cafeicultores em relação à monarquia. Então, além disso, né, a Lei Áurea acabou antagonizando ainda mais esse conflito entre a elite política e a monarquia. Então, falando sobre o avanço republicano, o movimento republicano estava dividido em 3 grupos. Um deles era liderado pelo jornalista Quintino Bocaiúva, que propunha chegar à república por via eleitoral, por meio da eleição de um grande número de deputados republicanos. Outro grupo, liderado pelo advogado Antônio da Silva Jardim, defendia a passagem para a república por meio de um movimento popular, e um terceiro grupo, formado em torno do major Benjamin Constant, defendia a instalação de uma república com um governo forte. Na aula de hoje você aprendeu que as lutas por implantar a república no Brasil não eram novidade no século XIX. O movimento republicano cresceu depois da Guerra do Paraguai. O PRP, Partido Republicano Paulista, fundado em 1873, foi o primeiro do Brasil. Maior parte era de grandes cafeicultores.